Bom dia, gente. Hoje eu acordei com um grande ciricutico de me livrar de coisas, inclusive dos cravos da minha cara. Porque você limpa tudo e deixa tudo pronto, né, preparadinho pra uma nova fase, uma nova vida, um novo ano, né, e novas conquistas chegarem até a gente. E o que acontece? Normalmente, eu e minha mãe limpamos a casa na sexta-feira, e hoje é sábado. Só que ontem, nós duas chegamos acabadas. Aí a gente decidiu não limpar e deixar pra limpar no final de semana, provavelmente amanhã. Mas como eu vou tirar todos os móveis, limpar os móveis, tirar todos os livros da estante, eu já vou deixar o meu quarto limpo, porque senão depois ia varrer e ia levantar poeira pros móveis de novo. Já a gente cuida disso daqui, por favor, não vou arrumar. Fê Editora ou Fê do Futuro, passando aqui pra dizer que eu estou morrendo de saudade quando meu cabelo estava assim, com as mechinhas rosas, bem rosas. Agora ele já desbordou tudo, eu acho que eu vou refazer nesse final de semana, tá? Nessa época do ano eu sempre coloco minha mochila que eu uso pra faculdade, pro estágio, pra lavar. Então aqui eu separei todas as coisas que são da mochila e voltarão pra ela depois. Agora vamos de review. Nem puxei e já tá doendo. Enfim, a minha sobrancelha saindo junto. Eu sei, gente, eu sei que tá até um pouco difícil de me defender aqui nesse vídeo, mas vai fazer sentido, tá? Ano novo, renovação, destralhamento, cuidar da pele. Eu acho que tem tudo a ver. Em algum momento. Vai ter, confia. Acho que com esse método de tortura em específico eu vou parar porque não tá funcionando. Vou caçar outras receitas. Já é a segunda vez que eu tô fazendo essa máscara recentemente. E a primeira eu achei que não tinha dado tanto resultado porque eu não tinha esperado tempo suficiente. Mas aparentemente ela só não funciona mesmo. Tipo assim, saiu umas coisas, mas não é uau, fez toda a diferença, não. Essas eram as coisas que estavam dentro e presas na minha mochila, podemos dizer assim. Então eu tenho essa caixinha que é onde eu deixo bottoms e chaveiros, porque eu tenho adorado personalizar as coisas temporariamente, podemos dizer assim. Então de maneiras que eu posso tirar, né? E aí eu fui guardando parte dessas coisas. Eu ia levar numa viagem que eu fiz um pouquinho depois pra ver minha família. Mas então eu fui guardando parte nessa necessaire aí. E outra parte só ficou numa bolsinha separada pra ir pra mochila de volta daqui a pouco. E chegamos nele, o embaixo da cama. E embaixo da minha cama é um lugar que, gente, eu só vou tacando as coisas ali. Chega num ponto que eu não sei mais o que tem ali embaixo. E eu estava nesse ponto, eu estava nesse momento, principalmente porque as coisas que estavam por cima era tipo um pedaço de papelão. Então, tampava, né? Não dava pra ver o que estava embaixo. Pois bem, tinha isso aí. E muito mais coisa. A única coisa que eu sabia de fato o que era essa caixa que tem várias coisinhas dentro, porque isso era a minha gaveta de coisas de arte. A gaveta não existe mais, porque o móvel onde ela ficava não existe mais. Mas aí é isso, eu olhei tudo, guardei umas coisas, me desfiz de outras e guardei organizadamente, então agora eu sei onde as coisas estão, mesmo na escuridão do baú. Quem é mais antigo vai se lembrar de quando eu fiz um book nook. Pois bem, chegou a hora de desfazê-lo. Eu desmontei ele todo ao invés de só jogar fora, porque eu queria muito pegar o pisca-pisca, porque o pisca-pisca ainda funciona, né? Era só trocar as pilhas dele. E esse pisca-pisca vai ser usado ainda neste vídeo. Guardem essa informação. E vamos começar a limpa no armário, que vocês sabem que é um evento tradicional, né? Aqui desse perfil. Então aqui eu organizo todas as minhas roupas.
Coloco pra doar as roupas que eu não quero mais, que eu não estou usando. E dessa vez eu aproveitei e joguei fora umas outras coisinhas também, tipo uns remédios vencidos. Sempre importante, o que você faz com o remédio vencido? Você junta, leva na farmácia, porque eles descartam do jeito que tem que ser descartado, tá? É diferente descartar remédio. Agora sim, vamos pras roupas. Eu não tirei tanta coisa esse ano. Não, mentira, antes das roupas a gente vai limpar o chão do armário, porque é um dos lugares favoritos da minha gata de deitar. Então ele está sempre lotado de pelo, e aí as roupas que ficam ali embaixo ficam com pelo também. E o negócio aqui são roupas que eu deixo ali, são tipo calças e casacos. Então sim, elas encostam no chão. Eu sempre fico pensando que talvez essa não seja a organização mais interessante para um armário, exatamente por isso, porque as pontas dessas roupas, né, são mais compridas, então elas ficam encostadas ali, mas ao mesmo tempo me parece muito contra-intuitivo colocar as minhas calças na parte de cima do armário, só não faz sentido. Então eu separei algumas roupinhas que vão para doação, são essas aí que eu tô dobrando, essa já é a última, então se você não tava olhando, perdeu. E acho que eu separei mais coisa, né? Enfim, gente, eu não tirei tanta coisa do meu armário dessa vez, normalmente eu tiro mais, mas acho que eu tô num momento meio de transição, talvez trabalhar esteja me fazendo ter mais roupa, porque eu preciso ter as roupas que eu de fato gosto e as roupas que eu posso trabalhar. Me perdoe por esse ângulo horroroso, tá bom? Porque o meu tripé, o tripé que eu tinha até então, não consegue segurar o celular inclinadinho, então eu tava fazendo altas gambiarras pra tentar gravar, mas basicamente eu estou limpando a minha sapateira, então eu tiro todos os sapatos, limpo a sapateira e ponho de volta. É somente isso, estou aqui para entreter vocês enquanto temos essas imagens horrorosas. Mas tá acabando, calma aí, está acabando já, ó, acabou, uhul! Então, eu cheguei de viagem e a minha mãe simplesmente reformou o meu quarto. Simplesmente, do nada, ela reformou o meu quarto. Não do nada, várias coisas que eu já tinha falado que eu queria fazer, tipo essa prateleira a mais e tal. Mas assim, perfeito. Simplesmente perfeito. Deixa eu acender pra vocês com um momento. Então temos cortina nova, temos tripé novo, temos aquela plantinha ali também e tudo isso aqui. Então ela pintou a parede, ela colou o negócio. Tipo assim, mãe, a colcha também é nova. Inclusive. Gente, eu comecei sem vocês, mas eu tô arrumando a minha caixa de recortes. Uhul! Então a gente tem aqui muitas categorias. Isso daqui são coisas do meu aniversário que eu vou botar num pacotinho separado pra levar pro clube de colagem. Mas aí, aqui tem... Eu não sei categorizar isso aqui, na verdade, mas são muitas coisas que eu imprimi, algumas coisas que eu recebi de carta, enfim. Aí aqui eu criei essa nova categoria que são as mini coisas, que são coisas minusclinhas pra compor. Aqui tem uns cards e autógrafos de autores que eu peguei na Flink, que ainda não tem pra onde ir. Esses dois aqui eu quero colocar em algum lugar na minha parede. Esses daqui eu acabei de pegar e foi por isso que eu comecei a arrumar, porque isso daqui são etiquetas da mochila. Só que se eu uso desse lado aqui, né, é só um coração. E eu consigo fazer várias coisas com isso. Figurinha, já dei uma diminuída. Aqui tem várias de Frozen, principalmente. E aí eu tenho dó de dar porque elas são lindas. De dar, de jogar fora, enfim, de me livrar delas. Aqui também tem um tazo, que foi brinde de uma compra de uma artista, da Paula. E eu vou colecionar os outros? Não. Mas ele é tão fofinho. Essa coelha é a personagem dela. Isso daqui tem que ir pro lugar dele. E aí vamos para este pacote, porque os meus pacotes eles são divididos meio pelo tamanho das coisas. Pelo menos eles eram, não sei se vai continuar assim. Eu já pensei em dividir por cor, mas eu acho que é um trabalho desnecessário.
Apesar da reforma que a minha mãe fez ter mudado meu quarto inteiro recentemente, a gente sempre tem essa parte mutável, que é o meu quadro. Então eu decidi colocar ali coisas que tem a ver com a vibe que eu tô agora, usar os prints e cards e coisas que estão guardados e trocar, né, de vez em quando. Então eu coloquei essa colagem que eu ganhei de presente, uma aquarela que eu pintei que já tava aí, né, esses 2 itens já estavam aqui. Tinha essa carta que já tava ali, mas de uma maneira diferente. O meu mapa, que eu ainda quero terminar ele em algum momento. E coisinhas que me inspiram. O resultado final vocês vão ver daqui a pouquinho, porque um bom filho a casa torna, né? Então, estamos de volta ao armário. Por quê? Eu cuidei das roupas, né? Eu destralhei as roupas, mas tem muito mais nesse armário, além de roupas. Por último, temos essa prateleira que é onde fica uma das minhas coisas favoritas e ao mesmo tempo uma das que dá mais trabalho de arrumar, que é essa caixa. Essa caixa, para quem é novo aqui no canal ou não conhece, ela é uma caixa de materiais artísticos também, só que eu guardo mais papéis e alguns cadernos, bolsinhas para fazer presente e pinturas, alguns desenhos, enfim, coisas um pouco diferentes. E cartas. As cartas, cartões, coisas assim, ficam todas aí também em um envelopão que vai aparecer já já. E aí, para eu arrumar isso, quais são os critérios, né? Eu deixo por cima as coisas que eu mais uso. Então tem esses papéis de seda e essas folhas que tem linhas, nessas folhas pautadas, que eu uso de vez em quando para fazer colagem ou para algum outro trabalho do tipo, então eu deixo isso mais por cima na caixa. As coisas de embalar presente ficam mais por baixo, porque são coisas que eu uso menos, e as coisas que são só recordação ficam mais por baixo ainda. É mais ou menos esse o esquema. Agora sim, nós passamos para elas, as gloriosas estantes, que eu acho que é uma das partes que vocês mais queriam ver aqui, né? Como esse não é um vídeo de tour, eu vou fazer um vídeo de tour mais pro meio do ano. Eu não vou parar para falar de livro por livro, é só realmente o time-lapse de eu limpando e depois os livros que eu tirei, porque sim, eu vou me desfazer de alguns livros, inclusive eles já estão na minha lojinha da Shopee, que tá no link da descrição, caso você queira comprar. E é preço de livro usado, gente, então é tipo R$20, eu acho que o mais barato, o mais caro que eu coloquei foi R$25, sabe? Então a gente tira os livros, bota as prateleiras, rearruma de alguma maneira, e essa prateleira de cima que eu tô arrumando agora é a minha prateleira
que é organizada por cor, né? Essa prateleira de baixo ela não tem muito critério não, são meus livros que sobram aí das outras prateleiras. Essa estantezinha é um caos de gravar, gente, é sempre horrível, sempre fica horrível. Então, tenha um pouquinho de paciência, mas ela tá um pouco fora do lugar, podemos dizer assim, porque, como eu disse, né, minha mãe reformou meu quarto inteiro. E nessa, ela teve que tirar a estante e teve que tirar as coisas de dentro da estante, por isso que tá meio assim, né, não do jeito que eu normalmente arrumo. Mas essa primeira prateleira aí de cima é a minha prateleira de próximas leituras, e eu não sei se isso funcionou muito não, tá? Na verdade não funcionou quase nada. Essa prateleirinha aí, porque no ano passado eu já fiz isso, né? Eu remodelei para ter esse espaço e não rolou muito. Mas também é onde ficam catálogos, quadrinhos, coisas grandes, e aí as outras prateleiras eu fui arrumando depois de acordo com o que eu achava que merecia ficar ali, sabe? Então, assim ficou a parte de cima. A gente tem os meus coelhos primavera, os meus viadinhos, 2 livrões bonitos aqui. Ali atrás tá o box de Castelo Animado. Eu passei os marca-páginas aqui. A minha mãe já tinha colocado aqui e eu achei que ficou bem legal, melhor do que eles escondidinhos aqui. Então aqui a gente tem próximas leituras, como eu disse, mais Sylvanians, o lobinho cogumelo que eu comprei depois que já tinha arrumado. Aqui coisas grandes, né? Catálogos, quadrinhos e 2 livros infantis. Aqui nessa prateleira a gente vem pra História de Fantasia, volume único. Então a gente tem várias coisinhas aqui junto com as minhas vilãs. E aqui a gente tem coisas que se passam no mundo real, né? Que não tem magia, podemos dizer assim. Foi assim que ficou nosso cantinho, gente. Eu adicionei mais algumas coisas depois e inclusive aqui embaixo, né, e a lista de tarefas, então, tcharam! No fim, essa foi a nossa pilha de livros que vão embora. Então a gente tem Ruby como um artista, Quincas Borda, esse boxzinho de Alice, Jovem Príncipe, e esse daqui vai pra uma amiga minha. Lembram que lá no começo do vídeo eu coloquei minha mochila pra lavar? Temos uma mochila nova, gente. A mochila antiga ainda existe, ela tá guardada para usar em outros momentos, só que ela não tinha compartimentos e divisões o suficiente para ser a minha mochila de faculdade e estágio. Então eu ficava sempre procurando as coisas loucamente, desesperadamente, porque parecia que tava tudo sumindo dentro dos bolsos. Aí eu precisava de uma mochila divididinha e compartimentada, e essa mochila tem 3 bolsos, mas não só isso, o bolso do meio é muito subdividido, que é exatamente o que eu queria e o que eu sentia falta na mochila que eu usava antes, que já estava muito, muito velha. E óbvio que depois de tudo arrumadinho vem a parte decorativa, mas para conferir essa parte vocês podem ir lá nas redes verticais, que vai estar tudo por lá, tá bom? Mas esse foi o nosso resultado final da mochila, já com a minha carinha, com botões, chaveiros e tudo mais que vocês sabem que eu amo.
Outra coisa que precisa de manutenção constante praticamente são pincéis de maquiagem, então separei um tempinho nesse começo de ano pra lavar todos os meus pincéis de maquiagem, todos, sim, literalmente todos, e vários estavam mais sujos do que eu esperava, mas eu me surpreendi que nenhum estava sujo de roxo, todos estavam essa cor meio rosada, meio vermelha, no máximo marrom, então, ok? Tenho que usar mais sombra roxa, essa é a lição do dia. E por último, mas nunca menos importante, troque a escova de dente, gente. Trocar a escova de dente a gente devia trocar muito mais do que a gente troca, tá? Então, pessoas, foi isso. Eu acabei de voltar da caminhada, por isso que eu estou assim. Eu tinha esquecido que esse vídeo não tem final, mas eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Aproveite seu final de janeiro pra fazer essas coisas, pra fazer uma limpa nas suas roupas, nas comidas do armário, porque de vez em quando as coisas vencem e a gente não olha, nas comidas da geladeira também, nas suas maquiagens e esmaltes. Eu fiz de esmaltes também, eu só não gravei pra vocês, mas eu também fiz uma limpa de esmaltes. É super importante e é o momento, gente, é o momento de fazer essas coisas, é o momento também de se planejar. E se você quer ver como é que eu tô me planejando nesse 2026, vai no vídeo anterior aqui do canal que eu mostrei pra vocês o setup básico do meu bujo / diário, esse caderninho que eu uso pra me ajudar a me organizar. Semana que vem a gente volta pra programação normal, falando de livros e de leitura e literatura e escrita, mas eu deixo vocês por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!